Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Para mim, mais um grande prazer e privilégio estar com você diante da palavra de Deus. E nós estamos num momento crucial de entendimento, de propósito divino para a vida de toda a raça humana e também para a nossa vida. Eu peço a você, se ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações e dê o seu like, é muito importante para nós. E que também você compartilhe a palavra de Deus com alguém. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 a seguir diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O texto está numa sequência de raciocínio, de pensamento, e eu tenho ministrado sobre essa palavra vários dias, está só interrompendo por conta de outros irmãos pastores que também nas sextas e segundas liberam aqui uma palavra. E nós estamos dentro de um contexto de relacionamento de irmãos, de relacionamento interpessoal e de relacionamento de cada pessoa consigo mesma. E o texto de hoje diz que de formas... Ele vem logo depois do versículo 4, obviamente o 5, que diz que a gente não deve atentar propriamente cada um para o que é seu, mas atentar para o que é o outro. Esse atentar, a raiz da palavra, diz valorizar, considerar, ter em autoestima, relevar como importante também aquilo que é do outro. O nível de comparação ele é extremo. Muito extremo. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vê, a não ser que se fale sobre o mesmo assunto, um nível de comparação tão absoluto e tão extremo. Quando a Bíblia está medindo relacionamento nosso com o nosso próximo e nosso conosco mesmo, traçando perspectiva do que Jesus viveu e de como ele se relacionou com as pessoas que ele criou, com o ser humano. Ele diz, Paulo, de sorte que haja em vós, de maneiras que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você já parou para analisar isso? Você ter o mesmo sentimento que houve, que há no Senhor Jesus, e o episódio que conta esse sentimento fala de quando ele se humanizou para vir a este mundo, para então dar a sua vida, como diz a Sagrada Escritura, em resgate das pessoas que, crendo nele, crendo no sacrifício dele, pudessem ser salvas por conta de atribuírem o valor devido àquilo que ele fez. Mas o texto diz que haja em vós o mesmo sentimento. Quando nós vamos às Sagradas Escrituras e quando vamos ver Jesus andando na terra e ele atuando, trazendo a glória divina para mostrar aos homens, porque o Senhor Jesus disse que ele veio revelar o Pai. E esta revelação, essa amostra ou mostragem de como é o Pai, o Senhor Jesus deixou bem claro em suas parábolas, deixou muito claro nos ensinamentos dando aos discípulos. E é interessante quando os escritos evangélicos de Mateus, Marcos, Lucas, João dizem que que Jesus olhava para as pessoas com misericórdia, com piedade. Ele olhava para as pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Ele via as pessoas totalmente desprotegidas, desprovidas de recursos para se salvarem. Então, ele interpôs nesse relacionamento quebrado que o homem tinha nesse momento com Deus, e tem todo aquele que ainda não vive, ou não recebe, ou não considera, ou não valoriza o sacrifício de Cristo, mas ele naquele momento estava se oferecendo como oferta a Deus para pagar o pecado do homem. Então ele olhava para as pessoas como ovelhas que não tinham pastor, pessoas que estavam desprotegidas. E quando a palavra diz ovelhas que não tinham pastor, está se referindo à insuficiência humana,
de resolver problemas próprios e alheios. Quem sabe você está vivendo algo ou conhece alguém que está vivendo e pensa em algum momento das soluções que você busca que uma pessoa pode resolver tudo na sua vida. Não. As pessoas podem até ajudar, mas uma solução duradoura, uma solução patente, uma solução perene, permanente, só o Senhor pode dar. Só Jesus Cristo. E o texto diz que Paulo está dizendo que deveria haver em nós e deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, para a gente olhar isso, a gente tem que pensar nos sentimentos humanos de ressentimento, de amargura, de inveja, de ciúme, de ódio. Por isso que a Bíblia diz que todas essas coisas são obras da carne, são produzidas pela fragilidade do ser humano. É por isso que a Bíblia diz que quem semear na carne, da carne herdará corrupção. Mas aquele que semear no Espírito, do Espírito herdará a vida eterna. E quando fala de semear no Espírito, está falando exatamente do fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 descreve pormenorizadamente os aspectos do fruto do Espírito. E a Bíblia diz que quem semear isso, ou semear no Espírito, do Espírito herdará a vida eterna. Ou seja, ele está semeando outros sentimentos, outras sementes. Nós encontramos isso também de uma forma muito específica no Salmo 126, quando diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, ou os seus molhos, ou o seu resultado. É exatamente isso que Jesus fez. Exatamente esse sentimento que havia no coração de Jesus quando decidiu se tornar uma pessoa como qualquer um de nós. Contudo, sem abrir mão de ser divino. Jesus se tornou carne, mas se manteve divino, porque senão a essência seria impura. Ele é sim o Cordeiro de Deus, puro e imaculado, que tira o pecado do mundo. Só relembrando a você, como Pedro diz, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas como de um cordeiro imaculado, incontaminado, com sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então esse foi o preço da nossa redenção, e o preço da nossa redenção foi justamente a vida de Cristo. Então, que sentimento houve em Cristo naquele momento? Um sentimento de misericórdia, um sentimento altruísta de dar-se por quem não conseguia solução para si. Então, a Bíblia está dizendo que deve haver em mim e em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a partir de então, dessa expressão do versículo 5, ele começa a caracterizar e mostrar um pouco mais do sentimento que houve em Cristo Jesus, e é sobre isso que eu quero continuar falando a você e com você no transcorrer da semana. Como que foi isso, como isso se deu, como o Senhor Jesus reagiu a isso, ou se doou a isso para nos alcançar. Ele se fez homem para alcançar o coração do homem. Quando nós lemos em Hebreus, o livro de Hebreus fala com uma especificidade muito grande sobre esse ato de Cristo, e o escritor chega a dizer no capítulo 12, versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo
em vossos ânimos, que esta graça divina, que este poder de Deus e o mérito da palavra alcance plenamente o meu coração, igualmente o seu, no decorrer da semana. Como disse, continuarei a falar desse assunto. Eu peço a você que caminhe comigo, porque isso com certeza vai trazer muitos esclarecimentos para todos nós. Deixa eu orar com você. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, como está escrito na Tua Palavra, é o versículo que eu compartilhei hoje, que haja em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor. Esse sentimento puro de trazer graça a quem não merecia, de trazer favor a quem não conseguia alcançar e de trazer solução a quem não tinha solução, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder crer nisso, crer no Teu amor e crer que o Senhor nos fez, nos criou e gerou na nossa vida, gerou no nosso coração, produziu em nós algo de excelência e não nos abandonou, está presente de uma forma muito abençoadora na vida daqueles que clamam por Ti. Por Cristo Jesus, amém e graças a Deus.